Bom dia a todos, meu nome é Evelyn Fregetausch-Roman e eu sou secretária de eventos da atual gestão do Centro Acadêmico Carvalho Santos. Irei mediar o evento de hoje em conjunto com a Bruna Ribas Bueno. Antes de mais nada, eu queria informar para os senhores que o evento está sendo gravado, como enunciou a Bruna. Além disso, eu queria compartilhar com os senhores que esse evento é um tema que eu queria abordar desde o começo da minha gestão, por acreditar que ele não é tão aprofundado na universidade, e aí entra o centro acadêmico para preencher as lacunas, e também por acreditar que a discussão e o debate acerca do tema alavancam muito mais a luta a favor dos direitos dos animais. Mas além da luta pelos direitos, também existe a luta diária travada pelas ONGs, instituições e abrigos, para a fim de proporcionar uma vida digna para os animais. Por isso, convido os senhores hoje a adotar de forma responsável, claro, e vou deixar o Pix aqui da ONG Conta Comigo nos comentários. Além disso, eu queria lembrar aos senhores que todos os fundos arrecadados hoje serão revertidos para a ONG. Dando início ao evento, o Centro Acadêmico Carvalho Santos promove esse evento visando proporcionar o crescimento intelectual, cívico e cultural dos seus acadêmicos. A mesa redonda abordará o tema Direitos dos Animais e dispõe da presença das seguintes palestrantes: Dr. Vicente Ataíde Júnior, doutora Isabela Godoy Danese, a vereadora Josiana Sheide Quieras e a doutora Gardenia Mascarello. A discussão será desenvolvida em 2 blocos. O primeiro será destinado à apresentação das temáticas de forma individual, pelos participantes da mesa. O segundo bloco possuirá um enfoque prático, buscando a discussão dos temas já expostos, acrescido de perguntas acerca do tema proposto. Antes de dar continuidade ao evento, faremos a leitura dos currículos dos integrantes, os quais compõem a mesa e a fim de darmos início à abordagem dos temas. Ao Dr. Vicente Ataíde Júnior, pós-doutor de Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela UFPR, professor adjunto da Faculdade de Direito da UFPR, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, mestrado e doutorado, coordenador do Programa de Direito Animal pela UFPR, líder do Núcleo de Pesquisas em Direito Animal do PPGD UFPR, Zoopolis, coordenador do curso de especialização em Direito Animal da Uninter, ESMAFé, Paraná, mestre do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e juiz federal em Curitiba. A doutora Isabela Godoy Danese, advogada inscrita na UAB sob número 946.004, pós-graduada em Prática Forense Penal pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, turma de 2019, pós-graduada em Administração Pública pela Universidade Católica de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, possui formação complementar na graduação em Direito via mobilidade acadêmica realizada na Universidade de Direito de Lisboa, em Portugal. A vereadora Josiana Sheide Quieras, professora de língua portuguesa há 25 anos, sendo 10 anos na rede privada e 15 na rede estadual de ensino do Paraná. Graduada em Letras, Português, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Especialista em Metodologia de Ensino de Língua e Literatura, pela mesma instituição mencionada anteriormente, e mestre em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Atualmente é vereadora, porta-voz do mandato coletivo do PSOL, no município de Ponta Grossa. Está à frente de inúmeras pautas progressistas, dentre delas a pauta feminista, LGBTQIA+, causa animal e educação pública de qualidade. A doutora Gardenia Mascarello, advogada fundadora da Comissão de Defesa dos Animais da OAB-PG. Eu acho que cortou o currículo da senhora aqui, então eu vou dar uma olhadinha aqui. Foi conselheira de Ética e Disciplina da OAB Ponta Grossa no triênio 2010 e 2012, advogada assídua da causa animal e idealizadora da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Ponta Grossa, tendo-a presidido até 2019, bem como de diversos outros projetos na área, podendo citar cursos de formação para guardas municipais para o atendimento a animais em situação de riscos e maus tratos, elaboração da coletânea de legislação em defesa dos animais não humanos junto ao Grupo Fauna
e também idealizou e colocou em prática a campanha do Cão Comunitário em Ponta Grossa, dentre outros. Em 2019, tomou posse como diretora da UAB Ponta Grossa, no cargo de secretária-geral adjunta e como conselheira do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Dando início à exposição, passo a palavra ao Dr. Vicente Ataíde Júnior, a fim de expor a temática O Precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR, sobre a capacidade de ser parte dos animais. Muitíssimo obrigado, Evelyn. Bom dia a todos e a todas. É muita satisfação, muita honra poder participar dessa mesa redonda promovida pelo Centro Acadêmico Carvalho Santos, da nossa estimadíssima Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem o maior respeito e consideração pela excelência, tanto do ensino, como da extensão, como da pesquisa. Tenho vários diletos amigos na UEPG, professores, como o professor Fabrício Bittencourt, que eu já referi um pouquinho antes, né, dentre outros grandes professores da nossa universidade estadual. Eu gostaria de cumprimentar também as minhas amigas, me permitam dizer assim, doutora Isabela, doutora Gardênia, né, não é de hoje, não é esse o nosso primeiro evento juntos, né, já fazemos uma parceria para a construção e a difusão do direito animal, e veja como está dando certo, né? Os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito interessados no debate do direito animal, em ampliar, né, o nosso círculo de influência desse novo campo do direito. E cumprimento a vereadora Josiane, aqui também presente, muitíssimo importante o trabalho que nós temos realizado junto aos municípios, eu digo aqui no âmbito do Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Estamos terminando, vereadora, um e-book com propostas, modelos de projetos de lei municipais, né, para difundir para todos os municípios brasileiros aquele kit mínimo de propostas legislativas para os municípios, tanto para basear a política municipal de direitos animais, como a instituição da proposta do Conselho Tutelar Animal, né, que é um dos grandes problemas dos municípios, não tem nenhuma estrutura, grande maioria dos municípios não tem estrutura administrativa nenhuma para atender animais em situação de risco, né? Então, é urgente a instituição de uma estrutura adequada para o atendimento dos animais, além do código, né, da proposta de um código municipal de direitos animais, prevendo que os animais são sujeitos de direitos e têm, no âmbito municipal também, determinados direitos que precisam ser implementados e respeitados. Nós estamos terminando isso, é uma parceria da Universidade Federal do Paraná com a Universidade Federal da Paraíba, e queremos crer que no início do ano que vem esse e-book já vai estar pronto para ajudar e qualificar o trabalho parlamentar, né, de produção de leis qualificadas no âmbito do direito, a gente tem chamado até agora de direito animal municipal, porque vejam, são 5.370 aproximadamente, acredito, municípios brasileiros sem nenhum, né, grande parte sem nenhum tipo de legislação a respeito do direito animal e nenhuma estrutura administrativa. É urgente trabalhar essa questão junto aos municípios. E é importante, Evelyn e Bruna, que exatamente a academia esteja participando da qualificação do trabalho legislativo. Eu trago aqui, nós acabamos de acompanhar aqui no município de São José dos Pinhais, eu gostaria até de disponibilizar para vocês, acabou de sair, foi agora submetido à sanção da prefeita de São José dos Pinhais, uma lei da Política Municipal de Direitos Animais de São José dos Pinhais, elaborada com base no anteprojeto que nós produzimos aqui na universidade e que expressamente prevê direitos para os animais não humanos em São José dos Pinhais. Os princípios do direito animal que a gente vem construindo doutrinariamente foram
destinados nessa nova lei que está para ser sancionada, e com a previsão da instituição do Conselho Tutelar Animal, né? Então, são avanços que nós estamos podendo adotar, e São José dos Pinhais, aqui no Paraná, é o primeiro município a acolher um dos nossos modelos de projeto de lei, aprovar efetivamente, está prestes a se transformar em lei após a sanção da prefeita, né? Bem, eu não quero... Essas são apenas algumas notícias para começar o nosso bate-papo, né? E o tema que me foi destinado, e não poderia, eu acho que ser outro, né? Falando aqui no Paraná em especial, é esse precedente tão importante do Tribunal de Justiça do Paraná, especificamente da 7ª Câmara Civil, que reconheceu não apenas que os animais não humanos são sujeitos de determinados direitos materiais, mas foi além, né? Para reconhecer que os animais podem defender esses direitos perante o Poder Judiciário. Eles mesmos, os animais, né? Evidentemente, da mesma forma com o que acontece com as crianças, né? Eles não poderão, os animais, defender esses direitos perante o Poder Judiciário por si próprios. Não é o animal, não é o cachorro, o gato, o coelho que vai contratar o advogado para entrar com a demanda judicial. Não, evidentemente que não. Os animais são incapazes, são absolutamente incapazes para atuar juridicamente, de maneira que eles têm que necessariamente estar representados em juízo, né? Como acontece com as crianças, com os incapazes em geral, com as pessoas com severas, com diminuição da sua capacidade cognitiva, né? Não podem, não tem aquilo que em processo civil nós chamamos de capacidade de estar em juízo, ou também pode ser chamada de capacidade processual. A capacidade processual ou capacidade de estar em juízo é a possibilidade de você estar diretamente postulando em juízo, né? E isso, para os absolutamente incapazes, não é possível, eles têm que ser representados. E aí, a importância, né, Isabela, da participação das ONGs. As ONGs estão ocupando essa função, né, de representantes judiciais dos animais. A primeira demanda, né, que é o caso Jack, de janeiro de 2020, que oriundo de Cascavel, sob o patrocínio da doutora Eveline Paludo. A doutora Eveline Paludo é a presidente da ONG Sou Amigo, que resgatou o Jack, né, sob maus tratos do seu próprio tutor, que hoje eu tenho preferido chamar de pai humano, né, dos seus pais humanos. O animal teve que ser resgatado pela ONG, né? E aí a ONG, representando o animal vitimado em juízo, postula uma indenização. O animal, o Jack, postulando uma indenização pelos maus tratos sofridos, né? Então, as ONGs têm ocupado um espaço muito importante, e é sempre importante lembrar do nosso extraordinário decreto 24.645. Deixa eu pegar ele aqui, ó, sacar o decreto na internet, porque ele é a base fundamental. Ele é a base fundamental. Eu vou Isabela, compartilhar essa tela aqui, tá? Só deixa eu achar ela aqui. Uma guia da internet. Tá aqui. Tá aí. Este decreto não se deixem induzir a erro de pensar que o decreto está revogado só porque o site da Presidência da República coloca ali revogado pelo decreto 11 de 91. E essa revogação é aparente. Na verdade, ela é ineficaz. Por que a revogação do decreto 24.645 pelo decreto 11 de 91 do Collor de Mello foi ineficaz, não produziu efeitos? Porque o decreto 24.645, na verdade, não é um mero decreto presidencial. Na época em que o Getúlio Vargas produziu esse decreto,
o decreto tinha natureza jurídica de lei ordinária, né? A prova de que isso não é um mero decreto e é uma lei está aqui, ó o artigo 2º. O decreto 24.645 é a primeira lei federal a instituir o crime de maus-tratos no Brasil, né? E vocês sabem muito bem, é uma lição básica de direito penal, nullum crimen, nulla pena sine previa lege. Não há crime, não há pena sem previsão em lei. Só a lei pode criar crimes e penas no Brasil. Sempre foi assim. Esse é um princípio que vem desde de Cesare Beccaria, né? Que é bem conhecido no âmbito da criminologia. Então, esse decreto ele tem natureza jurídica de lei e não foi revogado, portanto, pelo decreto 11 de 91, não foi revogado, e apenas, evidentemente, foram revogadas posteriormente as disposições tipicamente criminais, né? Porque hoje o crime de maus-tratos contra animais, vocês sabem muito bem, é ocupado pelo artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais de 1998. Né? Então, houve revogação tácita do decreto no que tange às disposições penais. Só que esse decreto ele não é apenas de direito penal. Vejam aí o extraordinário parágrafo 3º do artigo 2º. Né? É esse parágrafo 3º que tem dado poder às ONGs, tem dado poder aos pais humanos, mães humanas, tem dado poder ao Ministério Público para ajuizar essas demandas, representando em juízo os animais. É o parágrafo 3º do artigo 2º do decreto que tem sido utilizado como base para essas ações que a doutora Isabela bem sabe, nós temos chamado de ações de judicialização terciária. Por que, Evelyn, que nós temos chamado de judicialização terciária do direito animal? Porque se você for ver bem, existe uma judicialização primária do direito animal, que é aquele primeiro momento de defesa dos animais em juízo através das ações coletivas, né? Da ação civil pública, mas aí evocando o meio ambiente, evocando a ecologia, a proteção da fauna pelo seu valor ecológico, né? É bem diferente do que nós estamos tratando no âmbito do direito animal. Isso é a judicialização primária, né? Agora, também nós temos, vereadora Josiane, uma judicialização secundária, muito conhecida. Certamente quem trabalha com direito das famílias hoje sabe, né? Das famílias multiespécie, de animais estando no processo das varas de família, né? Com os seus interesses sendo levados a sério, né? Hoje não é difícil, é quase constrangedor você falar em partilha de um animal no casamento, na separação, no divórcio. É quase constrangedor. Pega mal você falar isso, né? Hoje você fala em guarda compartilhada, você fala em direito de visitas, direito à convivência familiar, né? Porque o animal de estimação, ele é um membro da família. Por que nós chamamos de judicialização secundária nessas ações? Porque nessas ações, os animais têm os seus interesses individuais levados em consideração, mas eles ainda não são os protagonistas do processo. Ainda quem está no processo debatendo são os humanos, né? Ao contrário do que se dá nesse fenômeno mais contemporâneo, da judicialização terciária, que a gente adota, Evelyn, como sinônimo, judicialização estrita do direito animal. Porque aqui sim, na judicialização terciária, o animal é protagonista. É ele o titular do direito material e titular do direito de ação. Né? É ele o titular da demanda. É ele que se apresenta, né, como vítima ou como titular, como postulante da tutela jurisdicional, né? É o autor da demanda.
Gente, convenhamos, né? Isso não é uma coisa bem comum. Isso é algo absolutamente contemporâneo, vereadora Josiane. Isso acontece, nós estamos acompanhando, a doutora Isabela bem sabe, aqui no âmbito do programa de Direito Animal da Federal do Paraná, isso começou em janeiro de 2020. Ainda que você possa remotamente lembrar, né, daqueles habeas corpus que foram, no passado, impetrados para liberar animais, que ainda continuam sendo utilizados, mas você ter o animal como autor de uma demanda, isso é algo absolutamente recente. Vai completar agora 2 anos de idade. 2 anos. Em janeiro de 2022, completamos 2 anos da judicialização terciária no Brasil. Pois bem, essa judicialização terciária, ela é uma nova tecnologia. É uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia jurídica. E aqui eu estou utilizando a terminologia dos professores Fábio Lhoa Coelho e do professor Sampaio Correia, lá de São Paulo. Eles utilizam essa terminologia, dizer que o direito é uma tecnologia de solução de conflitos. Né? E aqui, vejam, nós temos algumas tecnologias. Nós temos a tecnologia penal, né? O crime de maus tratos está lá, mas a vereadora Josiane bem sabe o quanto que é difícil poder depender, se a gente for depender do direito penal, né, para proteger os animais, depender da boa vontade das autoridades públicas envolvidas. O direito penal é conhecido, a gente sabe que o direito penal é a última rácio, é o último lugar que a gente vai se apegar, é a tábua da salvação, né? É a única, a última, né? Só que antes a gente tem que trabalhar outras vias de solução dos problemas. A via administrativa é muito importante, né? As infrações administrativas, a tutela administrativa dos animais, e agora uma nova tecnologia, né, a possibilidade dos próprios animais pleitearem a proteção dos seus direitos em juízo, inclusive receberem indenização por danos morais, que a gente tem começado a melhorar essa terminologia para falar em dano animal. Usamos aqui uma expressão da doutora Monique Mosca Gonçalves, promotora de justiça de Minas Gerais. Ela tem um livro importante sobre esse tema, para dizer assim, o dano que o animal sofre como vítima de maus tratos não é exatamente o mesmo dano que os seres humanos sofrem. Então, a gente precisa de uma categoria especial para se referir aos danos morais, psicológicos, emocionais e físicos dos animais. Então, ela prefere chamar de dano animal, indenização pelo dano animal. Né? Isso está, evidentemente, em fase de construção, Evelyn. Dá para fazer TCC, dá para fazer monografia de especialização, dissertação de mestrado e tese do doutorado a respeito desse tema. Agora, eu não posso me estender tanto, eu já estou terminando a minha fala. O grande momento é que exatamente nós tivemos agora, né, quase 2 anos depois do ajuizamento das primeiras ações, a primeira decisão de Tribunal de Justiça confirmando a judicialização terciária, confirmando a sua possibilidade, a sua legitimidade. E especialmente dizendo, eu vou aqui compartilhar com vocês especialmente a tela, o acórdão, né? O acórdão do tribunal. Deixa eu localizar ele aqui também. A grande vantagem. Vou ter que abrir ele outra vez. Só um instantinho, por favor. A grande vantagem desse precedente do tribunal foi deixar claro 2 coisas. Agora sim vai dar certo. Está aqui ele. A primeira aí, ó, só para vocês verificarem, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara. O caso é o caso Spike Rambo.
Eles são representados pela ONG Sou Amigo de Cascavel. O relator é o juiz substituto em segundo grau, doutor Marcel Guimarães Rótoli de Macedo, da 7ª Câmara. E aí está o início, a ementa. Vou destacar aqui a ementa, está aí. Tá dando para ver bem aí, Isabel? Tá, né? Quais são? Eu quero só destacar duas grandes. Aqui tá dando uma. Mas tá ok, né? Tá dando para ver bem. Ok. O que eu quero destacar? Esse é apenas a ementa do acórdão. A sessão de julgamento que produziu esse acórdão é de 14 de setembro agora de 2021, portanto é bem recente. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte: em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça do Paraná deixou claro que a capacidade de ser parte é diferente da capacidade processual. É diferente. São dois conceitos diferentes. Capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência, capacidade processual é pressuposto processual de validade. Né? Isso é a teoria geral do processo, lá do início do curso de Direito, né? A separação de pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade. E o mais importante, o tribunal disse que a capacidade de ser parte, ela decorre diretamente da Constituição. Artigo 5º, inciso 35. O que diz o artigo 5º, inciso 35? Nenhuma lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ninguém pode suprimir o acesso à justiça a quem se afirma sujeito de direitos. E a maioria das decisões anteriores que, de alguma forma, excluíram os animais do processo, afirmaram que os animais não teriam capacidade de ser parte, evocando quase sempre o Código de Processo Civil, dizendo, olha, os animais não estão previstos no Código de Processo Civil, então eles não podem ir a juízo. Olha a fundamentação descolada do direito constitucional. Como é que pode, ainda hoje, século XXI, né? Nós estamos entrando na terceira década do século XXI e juízes ainda não fazem a leitura constitucional dos dispositivos legais. Não conseguem perceber que a capacidade de ser parte não está no Código de Processo Civil, porque não é lá que ela reside. Nem deveria estar. No Brasil, a capacidade de ser parte decorre diretamente da Constituição. Os animais podem ser autores de demandas porque eles são sujeitos de direitos. E se são sujeitos de direitos, eles podem defender esses direitos perante o Poder Judiciário. E a segunda grande avanço desse precedente, olhem lá, é reconhecer a vigência do decreto 24.645, né? Expressamente reconhecendo a vigência, vejam a parte final ali da ementa, e aplicar o decreto para justificar exatamente a atuação da ONG Sou Amigo como representante judicial dos animais, no caso do Spike e do Rambo. Ou seja, em resumo, o que o TJ Paraná fez, em primeiro lugar, ele leu, os juízes leram o que os advogados escreveram. É o grande desafio, né, da advocacia animalista, é fazer com que os juízes levem a sério os nossos argumentos, leiam e enfrentem a fundamentação das nossas petições. Eu estou falando, apesar de ser juiz, eu estou falando nossas e falando em termos de causa, evidentemente, né? Então, o tribunal levou a sério os argumentos, utilizou os nossos argumentos. Eu passo aqui muito rapidamente, né? Aqui, ó, fundamentação, começa a fundamentação do acórdão. Eu quero só para que vocês percebam, entre outras situações, utilizam
o artigo 225 da Constituição, regra da proibição da crueldade. Falam, olha lá, ó, direitos fundamentais de quarta dimensão. Isso aí vale uma tese de doutorado. Direitos fundamentais, os direitos animais são direitos fundamentais de quarta dimensão. Utiliza o decreto 24.645, cita expressamente, fala por que o decreto não foi revogado, utiliza a doutrina, cita artigos que nós escrevemos, né? Vai a fundo na análise do decreto, utiliza precedentes tanto do STJ como do STF, que são reiteradamente utilizados na argumentação animalista. Cita os casos dos habeas corpus, né? Com animais que foram utilizados no passado recente. A doutrina é utilizada, né? Os habeas corpus também da Argentina, da Colômbia, em que se afirmou que os animais são sujeitos de direitos, esmiuça a teoria processual para mostrar a diferença de capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. E olha aí, ó, outro sim, a Constituição de 88, enfim, o tribunal utiliza o direito constitucional para decidir, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nada podendo ser obstruído do acesso ao poder judiciário, seja ameaça ou lesão a direito. Todo titular, eu destaco isso que é importante, todo titular de direitos substantivos tem capacidade de ser parte em processo judicial, sem o que a garantia de acesso à justiça seria ineficaz e sem utilidade prática, né? Cita, inclusive, projeto de lei da nossa autoria, vereadora Josiane. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional, foi escrito por nós no âmbito do projeto do Programa de Direito Animal aqui da universidade, e ele visa esse projeto de lei, o 145 de 2021, acabar com as dúvidas a respeito da capacidade de ser parte dos animais, né? E aí termina, né, exatamente reconhecendo, com base na Constituição e no decreto 24.645, que, de fato, os animais não humanos têm pleno acesso à jurisdição. Então, acho que para começo de conversa está bom, né, Isabela? É isso que eu gostaria de trazer para vocês e fico à disposição para até dúvidas teóricas que, eventualmente, os nossos alunos tenham a respeito da matéria processual envolvida, eu fico aqui à disposição. Obrigado e desculpe aí exceder o tempo. Eu agradeço muito a fala, doutor. É muito importante, quando eu vi a decisão no site do TJ, eu fiquei muito feliz, porque é um avanço muito grande. Dando sequência ao evento, eu passo a palavra à doutora Isabela Godoy Denese, abordará o tema intitulado A Teoria do Elo. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer esse convite, parabenizar as organizadoras do evento, né? Dizer que é muito importante esse evento. É uma grande responsabilidade trazer a minha fala depois do Dr. Vicente, né? Ele aqui deu uma aula para gente, assim. Eu não tenho como agradecer em palavras o que esse homem faz pela causa. Então, eu estou em duas vertentes, né? Eu estou tanto na luta diária ali da rua com a ONG, e também sou advogada e tenho travado essa luta no judiciário. E aqui em Ponta Grossa, as coisas têm acontecido de uma maneira um pouco mais devagar. É normal, né? Nós somos uma cidade menor, temos algumas tradições. Então, eu vejo que eu estou começando essa batalha e eu quero parabenizar esse projeto de lei. Nós iniciamos sempre uma ação, primeiro discutindo isso, né? Que o animal tem direito, sim, de ser parte, enfim. Então, com esse projeto de lei aprovado, isso vai reduzir, né? A gente vai direto ao ponto, direto ao mérito, direto ao que importa, não que isso não importa, mas isso já foi resolvido. Não tem mais o que ficar discutindo, né?
E eu quero também agradecer a presença da doutora Gardênia, nós somos sócias, parceiras de luta, né? A Josi, vereadora. Eu quero dizer que a causa animal ela não existe sem a política. Isso é muito importante que tenhamos essa consciência, sem as políticas públicas. E então, ter uma vereadora num evento acadêmico em que nós discutimos a capacidade de um animal de ser parte é assim, extremamente essencial. É muito bom ver isso. E nós contamos com a doutora Josi para ser a nossa porta-voz lá dentro da Câmara, né, com os nossos representantes. Então, eu vou utilizar um tempinho da minha fala para explicar um pouquinho sobre a ONG, sobre o projeto que está sendo patrocinado aqui. O projeto Conta Comigo, eu sou a fundadora, né, e nós temos... Nós cuidamos dos cães comunitários. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o cão comunitário. Hoje ele existe, ele é protegido por lei. E aqui na nossa cidade é uma grande realidade, né? Então, existem muitos atropelamentos, muitos animais, eles são cuidados pela comunidade, pois eles vivem nas ruas. E então, como melhorar essa situação, né? Eu digo que o cão comunitário é melhor que o cão abandonado. Então, as pessoas vacinam eles, castram, alimentam e, infelizmente, tratam deles nas ruas. Não é o ideal, não é esse o parâmetro, mas é, assim, o que nos cabe como ONG, como sociedade, em que existe tantas dificuldades financeiras e até mesmo de cuidar dos nossos próprios animais, né? Então, o projeto, ele visa a conscientização nós fazemos panfletagem em eventos de como é importante a castração em massa dos animais pelo poder público, pelas ONGs, pelos tutores, pelas pessoas que cuidam dos cães comunitários, como denunciar os maus tratos, porque nada disso que estamos aqui falando vai existir e vai ter importância se o cidadão não denunciar os maus tratos, se o cidadão não cuidar desses animais, não enxergá-los, né, como sujeitos de direitos que devem ser protegidos e respeitados. Então, eu convido a todos a conhecerem o projeto por meio do Instagram. Nós temos a página, né? Eu coloquei ali no chat, @contacomigo.pg. E passando agora para a minha fala, eu vou pedir licença para apresentar um slide. Vamos lá. Bom, só um minuto, que sempre acontece esses probleminhas. Está aparecendo para vocês? Sim, doutora. Certo. Então, vamos lá, né? Meu nome é Isabela Godoy Danese, já fui apresentada, e o meu tema é a aplicação da teoria do elo no enfrentamento à violência doméstica. Sendo sanada toda essa questão de que os animais têm que ser tutelados, respeitados, e principalmente tem sim direito do dano animal, pois eles sofrem violências, tanto no âmbito físico como psicológico. Com as minhas pesquisas, eu enxerguei que existe uma conexão, né? O que é essa conexão? O que é essa teoria do elo, esse elo? Esse elo nada mais é do que a conexão entre a violência doméstica, a violência com os humanos e com os animais. Por que essa conexão é tão importante? Porque isso traz mais um fundamento de que nós devemos sim enxergar, respeitar e punir essas situações. Então, fazendo um aparato de um contexto histórico, né? Essa teoria do elo ele surgiu nos anos 70 pelo FBI, onde eles notaram que 80% dos assassinos começavam torturando animais. Então, foi aí que surgiu, né, o serial killer, que a maioria dos psicopatas,
eles iniciavam seus crimes matando e torturando animais. Então, quando um animal era torturado, era violentado, acendia uma luzinha ali no FBI de que provavelmente ali o culpado daquela tortura, daquele maus tratos, poderia vir a torturar um ser humano, poderia vir a matar um ser humano. Né? É como se fosse o início de tudo. Hoje, nessa época, 1970, não se falava em crime de maus tratos, em punição, né? Mas hoje a realidade já é diferente, nós estamos falando da Lei 9.605 de 98, que inclusive sofreu alterações com a Lei Sanção. O meu slide não está atualizado, mas hoje a Associação de Psicologia Americana considera os maus tratos animais como um dos critérios de transtorno de conduta. Então, aqui a minha fala ela vai além, né, do que a questão processual, do que a questão legislativa. Nós estamos falando da psicologia do ser humano, da criminologia. É muito importante entender como isso tudo vai trazendo a ligação com a violência doméstica, porque quando nós falamos de violência doméstica, nós trazemos esses conceitos também, né, de transtornos de conduta, de psicologia, de criminologia. Eu digo que são crimes complexos e crimes que trazem algo a mais, algo que está por trás daquela conduta, que nós devemos enxergar de uma forma diferente. Então, né, existem várias campanhas já trazendo esse tipo de viés, né, que quem é cruel com bicho é cruel com gente, pessoas que são violentas com animais quase nunca se limitam a eles, né, e os maus tratos não surgem isoladamente. A violência contra o animal é reconhecida como um sinal de problemas no ambiente familiar e é um alerta. Como que funciona o ciclo de violência? Da mesma forma que o ciclo de violência da doméstica, né, que diz que o elo mais fraco, os vulneráveis, ou seja, as mulheres, as crianças e os idosos, os maus tratos aos animais também entram nesse elo mais fraco, né, nesses vulneráveis, que têm que ser protegidos. Então, existe essa ligação. A psicóloga Maria José Salles Padilha, em uma palestra no Ministério Público, revelou que ela fez uma pesquisa no ano de 2017 na Delegacia da Mulher e das 453 mulheres vítimas de violência doméstica, metade declarou que seus agressores já haviam sido violentos com animais. Então, assim, esses agressores muitas vezes utilizam os animais para também trazer dor a essa mulher. Nós, como o doutor Vicente colocou muito bem, nós somos pais de pets, né, de animais. Hoje nós falamos de guarda compartilhada. Então, os homens, ao infringirem alguma dor, alguma ameaça, alguma chantagem em uma mulher que ele imagina que tem posse, que tem direitos sobre elas, ele utiliza, sim, o animal como um objeto. E também, da mesma forma em que ele se torna cruel com a mulher, com os filhos, né, com quem ele considera inferior, ele enxerga o animal assim. Então, em uma pesquisa do delegado Nassaro, de São Paulo, 88% dos lares de 57 famílias com animais de estimação onde crianças eram abusadas, existiam animais abusados. A gente não sabe dizer qual é o início e qual vem antes, qual vem depois, mas existe essa conexão e nós devemos nos atentar a ela. Essa conexão ela não é só teórica, né? Nós vemos em notícias. Nós vemos aqui, jovem é preso suspeito de agressão. Ele é suspeito de agredir a namorada e também agrediu um animal de estimação. Nós estamos aqui falando da vítima direta, né? Do animal agredido e da mulher agredida.
Mas é muito importante identificar também a vítima indireta de tudo isso, principalmente da violência doméstica e do crime de maus-tratos a animais. Por quê? Porque nós sabemos que esses crimes acontecem dentro dos lares. E dentro dos lares existem crianças que enxergam toda essa situação. Então, é o que nós chamamos das vítimas indiretas. Uma criança olha o seu pai agredindo a sua mãe, acaba aprendendo aquele comportamento e vai possivelmente reproduzi-lo quando for adulto, quando tiver sua esposa. E da mesma forma com os animais também, né? Então, ali tem a notícia, né? Que uma enfermeira é condenada por morte de cadela Yorkshire, que a mulher foi filmada espancando o animal na frente da filha. Então, imaginem o que essa criança aprendeu nesse momento, vendo a sua mãe praticar tal ato. A vítima indireta, ela banaliza a vida humana, né? Então, assim, ela vai entender que o animal ele é um objeto, que ele tem que ser punido, que ele não merece viver, que ele não tem que ser protegido, não tem que ser respeitado. Isso tudo se torna o que a gente chama de reprodução de comportamentos. Por isso que eu trago com a teoria do elo a importância da gente enxergar também a vítima indireta. Doutora, desculpa te interromper, mas é que os slides não estão passando. Certo. A gente ficou no contexto histórico ali. Agora deu boa. Voltou? Voltou. Ah, meu Deus, eu poderia ter interrompido. Enfim, eu vou continuar para não nos estendermos, tá? Estava passando agora os slides? Sim, estão. Tá, eu peço desculpa, é algo que acontece no âmbito virtual, né? Então, eu vou a fala da psicóloga Susana Nardi, né? A origem dos comportamentos violentos foi associado a vivências abusivas durante a infância, o que se leva a crer que homens violentos foram testemunhas de violência, seja contra os animais ou entre os seus pais, ou até mesmo foram vítimas diretas de agressão quando criança. O que se nota que crianças expostas a essas situações possuem uma maior probabilidade de se identificarem com o agressor, reproduzindo assim os comportamentos violentos aprendidos. Então, a conexão, né? Em casa com o agressor, violência doméstica cresce na pandemia e vizinhos podem ajudar. Crimes contra animais aumentam na quarentena. Abandono e maus tratos de animais crescem na pandemia. Violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia. O que quer dizer tudo isso? Quando a gente analisa essas notícias, não são só números cruéis, números tristes, mas nós, principalmente como comunidade acadêmica, como pensadores do direito, de uma sociedade melhor, temos que identificar que aqui existe um alerta, que nós devemos pensar em soluções. Então, os maus-tratos animais merecem a devida atenção, não sendo apenas uma ameaça a estes seres, mas também uma ameaça a toda a sociedade. Porque é evidente a conexão entre os maus-tratos animais e a violência contra as pessoas. É possível a aplicação da teoria do elo para o enfrentamento da violência doméstica, como um meio de identificar e solucionar problemas intrafamiliares, para assim romper com o perpetrado ciclo de violência. Trazendo agora uma solução, eu acho que, como acadêmicos, como pensadores, como eu expus, nós não podemos só trazer um problema, né? Identificando o problema, é muito importante que nós possamos pensar coletivamente em uma solução, em algo que possa ser feito. E pela minha vivência profissional como advogada, membro da Comissão de Defesa dos Animais, fundadora de uma ONG, então eu consigo identificar que muitas vezes crime contra as mulheres, crime contra as crianças, crime contra os animais acontecem por
por alguns determinados fatores, principalmente essa reprodução, esse aprendizado do comportamento violento. E é um crime cultural, infelizmente, é um crime que ele se perpetua na falta de informação, na falta de conhecimento, né? Então, a solução mais efetiva que eu encontrei é a justiça restaurativa, onde, com a justiça restaurativa, é possível trazer um tratamento adequado para os agressores, para as vítimas indiretas, né? Ou seja, um tratamento psicológico, psiquiatra, promoção de cursos e programas de orientação e educação. Essas soluções, elas são inclusive propostas em um projeto de lei de 2020, então é algo muito novo. Agora, a teoria do elo no âmbito legislativo. O quanto isso é importante, o quanto nós devemos nos atentar para esses projetos de leis. Então, dispõe sobre os Conselhos de Defesa dos Animais do Distrito Federal, que inclusive o doutor Vicente muito bem colocou, né, que é o Conselho Tutelar dos Animais, como nós temos o Conselho Tutelar das crianças, né, dos jovens, o Conselho Tutelar Infantil, a criação de um Conselho de Defesa dos Animais. Mas eu trago aqui, sobre esse conselho, o artigo 8º, que diz que os responsáveis por violações aos direitos dos animais, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, estarão sujeitos às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: ou um encaminhamento a cursos ou programas de orientação, um encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico e o registro de advertências administrativas. Então, o que isso quer dizer? Sim, uma pessoa que maltrata uma mulher, uma pessoa que agride uma mulher, que agride um animal, uma criança, existe sim a punição prevista, né, no Código Penal, as sanções penais. Nada disso nós estamos tirando a importância ou diminuindo, mas nós temos que enxergar que essas pessoas, elas vão voltar para a sociedade de alguma forma, depois que elas cumprirem com essa sanção penal. E como que nós devemos pensar em que elas retornem para a sociedade? Recuperadas, né? Cientes, responsabilizadas do que fizeram, dos crimes que cometeram, né? Para que esse ciclo não se perpetue. E o mais importante que nós devemos nos atentar é com a reincidência. Então, quando a gente fala da violência doméstica, a gente sempre fala, né, do ciclo. O homem vai lá, começa por um grito, depois xingamentos, até que dá um tapa, pode ir até preso, retoma para o lar e muitas vezes a mulher acaba morta. A questão dos animais é da mesma forma, você começa negligenciando, omitindo cuidados, de repente você aplica um castigo físico porque ele fez alguma travessura, e acabam acontecendo algumas barbáries que nós conhecemos, né? Que nós, infelizmente, temos conhecimento e informações, porque hoje em dia está muito na mídia e em todos os casos. Então, essa justiça restaurativa, por meio dos crimes de violência doméstica e pelos crimes de maus tratos, traz a responsabilização do agressor, a prevenção de outros crimes, porque nós tratamos as vítimas indiretas e o comportamento agressivo aprendido, e a diminuição do índice de reincidência, e assim nós podemos acreditar em um fim do ciclo da violência contra as pessoas e animais. É muito importante que a sociedade, que as políticas públicas se desenvolvam no sentido de atender essas situações, tanto de violência contra o elo mais fraco dentro dos seus lares, as mulheres, as crianças, identifiquem também que ali dentro daquele lar existe um animal que provavelmente está negligenciado. E da mesma forma, hoje, a Guarda Municipal, a polícia, ela vai atender ocorrências de maus tratos dentro dos lares contra animais, mas também identifique como é a família, né? Se ali existe uma mulher negligenciada, uma criança abusada. Então, a minha fala eu encerro aqui dizendo que
a teoria do elo, ela traz a necessidade de um atendimento em rede, ou seja, o crime contra os maus-tratos animais, o crime contra a violência doméstica, ele tem que ser atendido em rede. Tem que ser atendido com um viés psicológico, com um viés penal, da punibilização, com um conselho tutelar, com o saneamento básico, né? Então, assim, o problema é muito maior, muito mais complexo do que a gente enxerga. Por fim, eu agradeço, fico à disposição para trazer mais algum esclarecimento sobre o tema. E eu quero deixar aqui uma mensagem, né? A grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como tratam os seus animais. Mahatma Gandhi. Eu agradeço muito a fala da doutora. E eu prossigo a mesa redonda, dando palavra para a vereadora Josiane Chá de Quieras, que irá tratar sobre o tema Importância da Educação em relação aos cuidados e empatia com os animais. Bom dia a todas, todos os presentes. Também quero agradecer por participar desse evento. Fiquei muito triste quando me dei conta que não poderia participar, quando ele era à noite, né? Mas quando houve essa mudança, eu fiquei radiante. E demonstrei isso para quem me fez o convite, né? Porque eu tenho muito orgulho, muito prazer de ter a causa animal também na minha... também como bandeira, né? Lógico, eu sempre digo que como mulher, né, madrasta de uma mulher e avó de uma mulher, eu não poderia deixar de ter uma bandeira feminista. Como professora, eu não poderia, né, deixar de ter uma bandeira da educação, da cultura, né? Como mãe de um gay, não poderia deixar de ter a bandeira LGBTQIA+. E como mãe de 12 meliantezinhos aqui em casa, até quero pedir desculpas das minhas saídas na fala do Dr. Vicente, porque 2 meliantes felinos derrubaram aqui o meu estúdio, derrubaram a luz, né? Eu tive que dar um jeito de botá-los para fora, porque realmente são os nossos filhos, né? Aprontam e a gente está ali apaixonado por eles sempre. Então, eu tenho essa bandeira da causa animal também, como mãe desses meus 12 bichinhos, avó de 5 bichinhos, e assim por diante. Então, então essas bandeiras me são muito caras, e a bandeira da causa animal, doutor Vicente, doutora Isabela, doutora Gardênia, vocês sabem que é a bandeira mais menosprezada, porque ainda, né, quase que na terceira década, né, do século XXI, nós temos a causa animal como uma causa secundária, né? O sentimento dos animais, essa questão da empatia pelos animais. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso mandato é um mandato coletivo, nós somos em 4, né? Eu sou a porta-voz e os outros co-vereadores participam ativamente como vereadores também, né? Eu só utilizo a tribuna e faço parte das sessões pela indicação da lei, né? Para seguirmos a lei mesmo. Mas nós temos ativamente um mandato de 4 membros, né? E eles me fizeram uma homenagem, assim, até foi um projeto que eu não fiz parte diretamente, porque eles fizeram meio às escondidas. Foi o primeiro projeto que nós apresentamos, que foi contra os fogos de estampido no nosso município. Eu fiquei emocionada, chorei, confesso para vocês que chorei por essa homenagem, porque eles entendem o quanto para mim é importante essa causa, e quanto é importante que ele tenha sido o primeiro projeto. E numa conversa, numa conversa nossa, numa momento da campanha, eu fiz essa fala, né, que eu tinha pavor de fogos e tudo mais, né, porque contei sobre a questão do sofrimento que nós temos, né, enquanto pais e mães de animais, no final do ano, né, então, eles fizeram. Mas para vocês terem uma ideia,
esse projeto ainda está rolando nas comissões, e foi o nosso primeiro projeto. Outros todos já foram encaminhados, né? Logicamente que não para votação, porque quando somos oposição, todos sabem que os projetos, né, não são diretamente, né, encaminhados, mas esse projeto, pasmem, ele ainda está rolando, está tramitando nas comissões. Então, a impressão que eu tenho, não quero ser leviana e fazer alguma acusação aqui, né? Mas a impressão que eu tenho é que vamos empurrando com a barriga até o Réveillon, até o Ano Novo. Né? Então, como já venceram os prazos, nós pedimos para que, né, vamos pedir para que entre em votação o mais rápido possível, porém, esse ano nós já perdemos as esperanças. Né? E não foi por falta de pedir, não foi por falta de cobrar, de conversar, enfim. Então, Isabela, doutora Isabela, nós sabemos que nós vamos ter que fazer muito barulho, doutora Gardênia, para que seja aprovado esse projeto. Né? Nós temos pessoas poderosas que são donas de casa de fogos dentro da nossa prefeitura, né? Então, nós vamos ter dificuldade, sim. Eu não vou ser né, visionária de achar que nós vamos aprovar com facilidade, embora muitos vereadores assinaram esse projeto, demonstraram muita simpatia por ele, mas nós sabemos que nós vamos ter dificuldade já pela enrolação na própria tramitação nas comissões, né? Então, bastante complicado, né? Estamos aí com uma justificativa aí da pandemia, que agora a pandemia é justificativa para se maltratar animais, para se abandonar, para não castrar, para fazer eutanásia à torta direito, né? Então, nós estamos, assim, apavorados, né? Todos os... Né? Eu não me considero protetora, eu me considero apoiadora, porque a vida das protetoras, dos membros de ONG, é uma vida extremamente difícil, é uma vida de muita empatia, de muita renúncia, né? Da própria vida, eu percebo isso. Mas eu estou, né? Eu quero ser esse instrumento, né? Fomos eleitos, né, eu e meu coletivo, para sermos instrumentos. Já tinha ouvido falar do Dr. Vicente, para mim é uma grande honra conhecê-lo, e gostaria muito de ter contato, porque às vezes nós precisamos desse suporte teórico, que muitas vezes, né, nos escapam ali, embora nós tenhamos, né, uma equipe, um amparo jurídico bastante eficiente, mas não relacionado à causa, como o doutor Vicente, né, tem essa profundidade. Então, muito feliz mesmo de conhecê-lo, já tinha ouvido falar. A sua fama é boa por aqui. E, entrando daí na questão, né, do meu tema aqui, sobre a educação. Realmente, Isabela, quando nós tratamos esse tema com as famílias, eu sou professora, continuo sendo professora, e eu trabalho numa periferia em que as crianças sofrem muita violência. E os cães, né, existe sim esse link, existe esse elo sim. Né, os cães, os gatos, eles também são maltratados, os cavalos, muito maltratados. E eu encontrei na educação, né, essa esperança, vou usar esse termo, né, não vou dizer solução, porque a solução está muito longe. Lógico que está muito menos difícil nos nossos dias, nos nossos tempos, ser mulher, ser LGBT, ser negro, né? E ser animal também, porque existem muito mais defensores nos dias de hoje, mas estamos longe, né, de algo ideal, né? Mas eu vejo na educação, eu vejo na formação das crianças, sabe, nas interpretações de filmes, nos projetos de feirinhas de animais. Eu vou contar um episódio rapidamente aqui para não me estender muito, mas é que é interessante. Quando eu comecei a trabalhar com os sextos anos, questões relacionadas à causa animal, trabalhando com filmes, trabalhando com projetos, né? Tinha uma cadelinha que ela ia junto ia atrás do amiguinho dela, toda tarde.
E ficava lá na porta da escola, por conta da vigilância sanitária, a diretora, mesmo sendo muito empática em relação a animais, ela, né, como diretora, ela não poderia permitir que a mocinha, né, entrasse. E mais um dia ela acabou escapando e entrou dentro da sala. Eu disse, pessoal, vamos fazer o seguinte, a diretora não viu ela entrando, né, vamos deixar ela aqui, ela está aqui de boa, estava debaixo da carteira do amiguinho, né? Do dono dela, do tutorzinho dela. E aconteceu da diretora entrar na sala. Mas a solidariedade com aquele bichinho foi muito bacana. Eles esconderam de todas as formas o animalzinho, e, sabe? Foi muito bacana, assim. Depois eu contei para a diretora. A diretora entrou para pegar alguma coisa, um papel meu, mas todos ali, sabe, em silêncio, né? Olhando para o cachorrinho, olhando de lado, né, para a cadelinha. E depois eu contei para a diretora. Eu percebi que valeu a pena. Ali ninguém se manifestou para tirar a cachorrinha de lá de dentro. Eu achei assim que valeu. E nós também acendemos essa luzinha, né, quando nós percebemos que os alunos são muito agressivos, né, têm uma fala agressiva em relação a animais. Né, nós também já acendemos essa luzinha, porque realmente são os que mais sofrem violência e os que mais praticam violência contra os outros. Isso daí olha, dá para dizer com certeza que é 100%. O muito violento, ele sofre violência e pratica violência contra pessoas também, né? Quando ele é muito violento com os animais. Então, é a educação, né? No início do ano, nós procuramos o bispo aqui do nosso município, e será inserido a partir do ano que vem dentro do currículozinho ali, né, da catequese, a causa, né, a causa animal também. Vou procurar algumas religiões evangélicas também que têm essas formações, para que haja, né, de repente até já faço o convite para o Grupo Fauna me auxiliar nessa cartilhazinha, né, nesse encartezinho, para ser introduzido nas catequeses, né? E nas escolas também, né? Como, lógico que nós não podemos interferir no plano curricular, né, municipal das escolas, mas nós podemos, com os temas transversais, nós podemos introduzir, né, sugerir esse trabalho. Já temos professoras da rede municipal, inclusive nós fizemos uma moção de aplauso para uma professora do CAIC, que fez um trabalho muito bonito com animaizinhos, e os alunos levaram seus animaizinhos um dia para a aula, e teve também uma live. Ó, desculpem aí, mas é casa que tem cachorro, né, gente? Não tem jeito. Ela quer entrar. Então, dá licença só um pouquinho que eu vou recolher, senão ela não vai falar. Vem, meu. Vem. Num evento como o nosso, a gente nem liga, né? Exatamente, estranho quando não passa um gato assim. Ai, Essa é a Mafalda. Ela estava na porta latindo, porque ela quer um lugar de fala, como disse a Natália ali, ó. Ela tem lugar de fala, né? Então, deixa ela aqui comigo, que dela para de latir. Mas é isso, pessoal, é trazer para a educação, sabe? Como dizia minha avó, é uma fala muito simples, mas é uma fala muito certeira, né? De pequenininho que se torce o pepino, e a gente vai fazer com que eles se habituem, com que eles se façam parte, né, da família com as crianças. E eu percebo, assim, que essa questão do acorrentamento, os alunos chegam e denunciam os próprios pais para mim. Professora, como que a gente faz? A senhora podia ir lá conversar, ou podia mandar a polícia lá falar com meu pai, que ele diz que o cachorro é bravo, daí tem que ficar amarrado, mas ele não pula o muro. Coisas assim, sabe? Então, é bem interessante essa inserção das crianças desde muito cedo na educação animal, na causa animal. Muitas menininhas dizem assim, eu quero ser defensora dos animais como a senhora. Então, nós também, como professores, nós somos responsáveis, né, para criar essa admiração, né, porque nós é o que estamos mais próximos depois dos pais, né, dessas crianças.
Então, é essa sugestão aqui que fica, né? Que nós lutemos cada vez mais pela inserção da causa animal na educação direta, na educação formal mesmo dos estudantes. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Agora ela quer sair, ela só queria aparecer mesmo. Obrigada. Eu agradeço muito a fala, vereadora. É assim que a gente consegue, porque só leis não bastam. A educação é muito necessária. Dando sequência à mesa, a doutora Gardenia Mascarello fará a exposição do tema Os Avanços da Causa Animal com a atuação da Comissão de Defesa dos Animais da UAB-PG. Bom dia a todos. Consegue me ouvir bem? Sim, doutora. Certo? Então, eu agradeço e parabenizo Evelyn, a Joana, quem mais estiver envolvido. Eu fiz parte muito tempo do Centro Acadêmico Carvalho Santos. A sede que vocês têm hoje, inclusive, foi uma... A gente começou numa salinha, doutor Vicente, que não tinha nem janela. E hoje a gente vê a evolução, é muito satisfatório, né? Eu sou filha da UEPG, então eu me senti muito, muito feliz e não poderia jamais deixar de participar. Doutor Vicente, que é uma pessoa conhecida e respeitada muito em Ponta Grossa, vou ousar chamá-lo de amigo, né? Doutora Isabela, a gente tem uma parceria de vida, né, Isabela? Nós temos um escritório conjunto, então eu acompanho o dia a dia, ela está muito integralizada com a causa animal e a defesa deles já em juízo, né? Isso me traz muita alegria também estar ao lado de uma pessoa com uma dedicação tão grande. Josiane, Josi Coletivo, eu gosto muito de usar isso porque ela nos trouxe um alento, né? Quando eleita vereadora, porque nós sabemos do teu envolvimento, vereadora, com a causa animal, né? Então, quando eu comecei a trazer esse assunto para a OAB, né, para que a instituição estivesse por trás da nossa defesa, porque não estava adiantando pegar animal na rua, tratar do próprio bolso, e a gente estava começando a secar gelo, e aquilo estava estressando, as nossas vidas estavam ficando ao lado, né? Então, a minha ideia foi a OAB ter uma comissão que possa efetivamente trazer para a discussão pública, levar ao poder público as exigências. Então, eu vim com uma bagagem e um conhecimento do que é o dia a dia da protetora, né? Mas eu trouxe também o conhecimento científico. Vocês não fazem ideia do que foi 2014. Veja, 2014 nós temos 8 anos. Eu não sei fazer conta, mas é mais ou menos isso. Professora, me ajude. Nesse tempo em que eu trouxe a ideia da comissão, eu enfrentei muito preconceito dentro da casa, né? Dentro da casa, que deve ser da democracia e da cidadania, né? Mas eu enfrentei, né? Nós tivemos, eles tiveram que aceitar, e logo em seguida nós formamos todo o contingente da Guarda Municipal dentro da OAB, o que teve um respaldo muito grande, né, doutor Vicente? Porque quando você forma, você traz a legislação para a Guarda Municipal atender maus tratos, a coisa se torna um pouco mais séria. Opa! Né? Agora nós temos que respeitar, o prefeito teve que destinar esse contingente todo para atender maus tratos. Na época, nós tínhamos um secretário de cidadania que também se tornou, veja, a grandiosidade da situação, né? A esposa dele hoje pega animal na rua para tratar, né, Josi? Então, a Amanda, que é a mulher do doutor Ari, ela diz, Gardenia, você me passou essa doença. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas é um vírus sem cura. Então, é muito gratificante você ver que pessoas com influência política grande na cidade estão vendo a causa, e eu ouso dizer, né, foi a nossa insistência
que trouxe isso. Então, nós fizemos esse curso com uma cartilha, inclusive, que foi distribuída para eles com fotos gravíssimas de maus tratos, porque nós estávamos tratando com pessoas com conhecimento legislativo pequeno, né? Então, as fotos eram chocantes. Por quê? Eu não podia minimizar, né? Eu não podia, para que eles chegassem num lar e vissem, como a vereadora muito bem falou, um cão acorrentado, maus tratos. Então, eu teria que abrir a cabeça deles e colocar dentro essa situação ainda, né? A campanha dos fogos também, vereadora, que inclusive a senhora pediu a nossa ajuda, mas nos chame no dia em que tiver uma discussão na Câmara sobre isso, que nós vamos em peso, porque toda a legislação aprovada em Ponta Grossa foi através de lobby. Então, eu sei muito bem o que a senhora está passando dentro, né? Mas nós vamos lá, bater de porta em porta, de vereador em vereador, porque é assim, vocês, futuros advogados, vocês vão saber bem como é isso, né? Uma lei se muda batendo na porta do STF, na porta do STJ, no Congresso, né? A lei se muda no Congresso, mas, enfim, se aplica, desculpem a confusão, se aplica batendo na porta deles, né? E a gente vai, com certeza. Vamos, inclusive, com esses acadêmicos, para que vocês entendam que o banco da academia é o início de tudo, mas é no corpo a corpo, com a legislação, que nós conseguimos avançar. O doutor Vicente, inclusive, participou, doutor. Veja o que nós evoluímos. Um congresso da OAB trouxe o tema direito dos animais, né? Então, não é fácil, sabe, gente? Na academia é uma coisa. Agora, dentro da instituição, eu vi muito, puxa, mas você tem que defender advogado, você não tem que defender cachorro, gato, coelho, enfim. Não. Se tem uma instituição que precisa defender a democracia, a cidadania, os direitos humanos e não humanos, é a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma casa de todos os seres vivos. Isso, vocês que virão fazer parte dessa ordem, vocês terão que lutar por isso, para que seja mantido. Eu entendo que, quando, voltando na idealização da comissão, a comissão, a minha maior alegria vai ser quando eu tiver 80, 90 anos, que a comissão exista, que vocês, futuros advogados, estejam lá, presidindo, secretariando, insistindo, né? Nós temos na OAB, o Arraial Animal é a festa hoje em Ponta Grossa mais querida da comunidade. Nós trazemos o lúdico, né? Josi, você sabe quão é importante o lúdico. Nós trazemos comidas típicas, nós trazemos todas as ONGs com animais para adoção dentro da casa OAB. Então, hoje eu vejo o quanto a gente evoluiu. E chega no mês de junho, que essa festa, quer dizer, a gente começa a trabalhar com ela muito antes, né? Em abril, as coisas já começam. Tá, e o Arraial vai ter? Como é que vai ser? E é uma festa muito bacana. Os animais adotados dentro da instituição, ali nas ONGs, as adoções sempre deram certo. Eu não sei se em virtude da gente ter conseguido com que os advogados entendam e também adotem, né? Quando eu tive no Condema, que eu, inclusive, fiquei pouquíssimo tempo, porque eu me afastei, inclusive porque eu tive uma intenção de fazer parte do Legislativo Municipal, a gente conseguiu aprovar por unanimidade um projeto que destinava recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, onde vem multas, e são multas caríssimas, dos predadores ambientais. Eu chamo de predador, né? Eu não chamo nem de agressor ao meio ambiente, nem agressor ao animal, eu chamo de predador. O predador ambiental, quando ele paga essas multas, a nosso entendimento, claro, inclusive pela legislação, né, de crimes ambientais, um crime cometido contra um animal é um crime ambiental. Então, por que não fazer essa ligação, né? Então, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com recursos grandiosos,
investiria e daria para as ONGs sérias, né, com certidões públicas municipais e estaduais e municipais, receberiam valores do fundão, né? Porém, chegou para a outorga municipal e foi travado, né? Então a gente lutou, fez um projeto muito legal, foi a OAB que apresentou, né? A última, inclusive deixa eu falar que nós temos aí o campo comunitário, que também foi uma campanha que a gente lançou pela comissão em Ponta Grossa, né, Isabela? E agora eu vejo que ela aumentou, ela cresce, então a minha alegria é enorme. É como você vê uma criança que está crescendo saudável. Também enfrentei muito, até hoje, a briga do campo comunitário, que é a minha menina dos olhos. É uma luta constante. É uma luta constante, porque nós conseguimos, Josi, quando você fala em eutanásia, nós conseguimos verificar com reuniões com as ONGs, porque a causa animal só existe se vocês estiverem ao lado das ONGs, para saber qual é a demanda, porque não é na academia que se vê a demanda se vê no dia a dia, né? Com as pessoas que trabalham com isso, que pegam os filhotes na favela, que retiram de lá, que castram, que vacinam, que dão banho e que levam para feira e que a gente ainda acompanha durante muitos meses para ver a adaptação desse animal. Muitas vezes tem devolução. Eu estou com uma... Inclusive, se vocês precisarem de uma fundadora buraqueira, eu acho que ela é Tatu, a Bebel. A Bebel foi adotada numa feirinha, bebê. E 4 anos depois, eu tive que pegá-la de volta, porque ela começou a dar problema, né? Ela começou a incomodar e a mulher simplesmente falou: olha, se você não resgatar, Gardênia, os meus vizinhos vão matá-la. Quer dizer, você vê que se tem o que fazer, ela já está adulta, isso faz tempo, ela está adulta, não, ninguém vai adotar, então a gente acaba ficando com isso. A nossa responsabilidade não termina ali, né? Ela continua. Mas voltando para a eutanásia do campo comunitário, nós percebemos que o CRAR, que é o Centro de Referência a Animais em Risco, estava eutanasiando animais, que é um órgão público que deveria atender, cuidar e proteger, estava o quê? Assassinando, né? Então, eu termino a minha fala com essa informação assim e dizer que o que eu sempre tive como meta de vida, e eu digo que os animais me deram tudo, toda a minha satisfação profissional, toda a minha satisfação de fazer parte de um mundo com sinergia com eles. Eu não seria nada sem a causa animal, né? Eu não falo em valores financeiros, é claro, né? Isso, pelo contrário, até a gente gasta muito, mas a recompensa, né, Josi, Isabela, não tem preço. Então, eu gostaria muito de vê-las futuramente engajadas nas nossas feirinhas, nos nossos eventos, e eles não são nada sem nós, né? Nós somos a voz deles, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, né? E, então, muito obrigada mais uma vez e que as coisas deem certo. Logo nós vamos lançar novamente, Josi, a campanha pela OAB, Não Solte Fogos. Eu faço questão de que você vá nesse lançamento para que possa engrossar, então, essa campanha, tá ok? Boa sorte a todos e um ótimo sábado. Muito obrigada. Então, mais uma vez, nos encaminhando para a finalização do evento, né, dessa proveitosa manhã, e encerrando a nossa mesa redonda, o Centro Acadêmico Carvalho Santos agradece mais uma vez a todos os participantes dessa mesa. É uma honra tê-los nessa conversa tão importante, né, como já foi tratado aqui, né? Então, o nosso agradecimento especial vai ao Dr. Vicente Ataíde Júnior, a doutora Isabela Godoy Danese, a vereadora Josiane Cheide Quieras e a doutora Gardênia Mascarello, pelos temas os quais foram incrustados de conhecimentos indispensáveis transmitidos nesta manhã. Esperamos que o evento tenha sido de grande proveito a todos e gostaríamos de informar que a certificação dos presentes
certificado será emitido sem demoras e que divulgaremos no Instagram do Centro Acadêmico quando prontos. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Valeu, gente. Então, muito obrigado. Contem comigo sempre que for necessário. Essa temática a gente sempre está à disposição. Até logo a todos também. Muito obrigada pelo convite. Estaremos sempre à disposição igualmente. Grande abraço. Eu também Obrigada. quero certificado, hein, Evelyn? Claro, doutor. Eu também quero. Sim. Obrigada Com mais certeza. uma vez. E todas estão convidados a visitar o nosso gabinete 19. E vamos precisar, sim, doutora Gardênia, de muito apoio aí para a Pode aprovação contar. desse projeto, com toda certeza. Pode contar. grande Bruna, abraço, quero te obrigada. agradecer também. Eu acabei não agradecendo a Bruna, né? Bruna, obrigada pelo convite e também parabéns pelo evento, tá? Obrigada. Vereadora, Parabéns pela luta, meninas. Eu deixei os meus contatos aqui no chat, até meu e-mail, o portal do Direito Animal da Universidade. Se fosse possível, vereador, fazer um contato para que a gente possa mandar até os nossos modelos de anteprojeto de lei municipal. A gente ainda não fez o e-book, mas os projetos que a gente já tem poderia encaminhar, né, para análise até na Câmara de Ponta Grossa. Com certeza, eu Tá farei bom? contato com o senhor, sim, doutor. Valeu, Muito então. obrigada. Quero Obrigada, agradecer menina. também a todos, né? Dizer que foi assim uma honra estar aqui, um prazer inenarrável. Falar sobre essa causa, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, né, doutor Claro. Vicente? É a nossa menina dos olhos, é a nossa luta diária, então contem conosco e eu também me coloco à disposição para tudo, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, pessoal. gente. Grande abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, 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 tchau.